Lembro da década de 90 uma das coisas, né, que eu lembro que me marcou muito foi fogos de artifício em 94, quando o Brasil foi campeão do mundo, né? Depois a gente começa a ver o Jardim Ângela na mídia fortemente, morreu, assassinou, tá preso, muito forte. A gente começou a ter muito medo, mas a gente não via tão fortemente nos nossos bairros da forma que era falado na mídia. Do tipo, mostrar pra galera do tipo, por que a gente ainda tem uma polícia militar. A opressão, ela vem de uma forma tão significativa que a gente vê essa galera de longe e já fica, putz. Não se traz em consideração o contexto do quanto a periferia, do quanto esse lugar, por exemplo, inclusive reduto de movimento social e luta por moradia. Não traz esse contexto, traz o contexto da violência na frente. Todos os direitos, ou eles são plenamente realizados, ou a gente não tem como se desenvolver como pessoa, né? Tipo da década de 80 e década de 90. Mas as minhas memórias estão bem pautadas nessas brincadeiras, tá ligado? De crescer na rua, de jogar bola, de rodar peão, de tomar banho na bica, de cabular aula para ir pra represa. Parada da quebrada mesmo, que você não tem muita opção de lazer, então você tinha que se virar. Isso aqui era tudo mato, né, antigamente. De coisas felizes, momentos alegres, tá ligado? De ser uma criança na década de 90 que tinha uma mãe guerreira. A violência policial, por exemplo, o que eu tenho muito forte naquela época são corpos estendidos no chão que ninguém sabia quem matou. E aí, quando criança, a gente olhava para isso de forma tão natural, natural no sentido assim, tem um corpo lá na avenida. E todo mundo ia para ver o corpo. E às vezes passava o dia inteiro olhando para aquele corpo ali na avenida, muitas vezes com um carro da polícia ou não ali presente, mas as pessoas circulavam em torno daquele corpo onde a vida seguia normalmente. Isso não foi só uma vez, então eu tenho várias memórias de situações como essa, mas eu não sabia quem matava. Isso eu tinha uns 10, 12, 13 anos, que são essas memórias que eu tenho desse lugar. Então, nomear essas violências não veio nessa mesma época, elas vieram ser contextualizadas na minha vida muito depois. A gente começa a ver o Jardim Ângela na mídia fortemente, morreu, assassinou, tá preso, muito forte. A gente começou a ter muito medo, mas a gente não via tão fortemente nos nossos bairros da forma que era falado na mídia. Então a gente começava a entender um pouquinho que processo era esse, né? E aí sabíamos que começava a ter um movimento, a existir isso mais forte, mas não tínhamos talvez a clareza do que a gente entende hoje sobre essa violência policial. Eu acho que o jovem periférico hoje, o jovem adulto, o idoso periférico, a criança periférica, tem muito medo da polícia porque aqui ela age de uma forma diferente, né? E aí é muito louco porque a polícia que age aqui de uma forma não é a mesma polícia que a gente vai encontrar em outros espaços. Só que a gente tem medo da polícia em qualquer lugar. Porque a polícia segue sendo a polícia, segue sendo a mesma farda, óbvio, não só as mesmas pessoas, mas segue sendo a mesma estrutura, né? E isso mexe muito com o nosso psicológico, sabe? Do tipo, não é que a gente odeia essa galera, a gente odeia a estrutura que ela tem, a gente odeia como ela age, a gente odeia da agressividade que ela tem com a gente. O jovem, principalmente o jovem preto favelado, ele não sai de casa sem RG, cara. Porque do tipo, não dá. Se você for parado em qualquer lugar da história, assim, na rua, sei lá, em um espaço que não é seu, no mercado, e tá sem RG, por que você tá sem RG? E eu acho que a agressividade ela é direcionada, gente, né? Não é algo que aconteceu uma vez, acontece sempre, né? Do tipo, já aconteceu, eu ir pedir uma informação para um guarda não, né? Um policial, né? E aí ele destravou a arma para falar comigo. Do tipo, não é que ele soltou para a arma ficar livre, ele destravou a arma. Falei, mano, eu quase tomei um tiro porque eu fui perguntar onde é que fica o lugar, né? E eu acho que esse é o ponto, do tipo, por que a gente é tratado com tanta hostilidade, né? Por que a gente não é tratado com todos os direitos que todo mundo tem? O que a gente é de diferente, né? E quem foi que ditou essa diferença, né? Por que nós somos diferentes dos outros? Qual que é a brisa? Qual que é a boa? Fala abertamente, diga pra gente qual que é o problema, fala qual que é a boa, que a partir daí a gente vai conseguir discutir. Porque enquanto vocês fazem as coisas veladas, a gente fica falando, mas ninguém acredita, né? Então eu acho que esse é o ponto, do tipo, as coisas elas estão acontecendo desde sempre, elas nunca pararam de acontecer. A violência policial, para mim, ela é muito perpetuada ainda no bairro. E eu acho que o Capão Redondo, especificamente, ele traz o estigma. Não é que ele seja um bairro violento,
mas ele traz o estigma que foi dado para ele na década de 80 e 90 como um dos bairros mais perigosos do mundo. Então, por que eu sinto isso? Porque às vezes eu viajo, não agora num contexto de pandemia, mas sempre que eu ia fazer algumas atividades fora do estado, eu estou falando de Salvador, Mato Grosso, ou até mesmo interior de São Paulo, e eu me apresento dizendo que eu sou deste lugar, porque para mim é uma característica de identidade, as pessoas sempre fazem mil questões, tipo, oh, meu Deus, mora no lugar mais perigoso do mundo, como que é a violência lá? E aí não se traz em consideração o contexto do quanto a periferia, do quanto esse lugar, por exemplo, inclusive reduto de movimento social e luta por moradia, não traz esse contexto, traz o contexto da violência na frente. Então, hoje, não quer dizer que ainda não seja um bairro violento, a gente tem uma desigualdade social tremenda nesse lugar. E isso vai perpetuar e vai refletir num complexo de violência mesmo. Mas a gente não é só isso. Mas a gente é conhecido ainda como isso. Quando a gente pensa no Capão Redondo, e eu falo desse Capão Redondo, né, que transformou o seu território de violência para um território hoje muito de paz, tá ligado? Pacífico mesmo e de cultura, é porque a gente sobreviveu a essas fitas tudo, entendeu? E muitas pessoas que vieram antes da gente, hoje tem creche, tem céu, tem escola, tem um monte de coisa, porque muitas senhoras, tias, mães, brigou, mano, lutou, fez passeata, fez, tá ligado? Paralisou avenida, porque cobrou o poder público, que isso era direito nosso, da favela, da comunidade, tá ligado? Então não só o CEDEP, mas como o CIEJA, como várias outras organizações aqui, Casa do Zezinho, né? E as novas que hoje tem, é tudo consequência de um outro corre, mano, do mesmo corre, só que um corre que foi feito por quem veio antes da gente. O CEDEP surge em 1981, assim, organizado por um grupo de pessoas preocupadas em defesa da vida, preocupadas com a superação de questões ligadas à violência, né? A violência principal que havia na época era a falta de liberdade de expressão, de participação. Então isso era algo forte, né, por essas pessoas que ajudaram a criar o CEDEP. Depois tinha a violência direta aos movimentos de moradia. Esta violência, ela é instaurada ainda na década de 80, havia muitos despejos em favelas e pessoas que estavam morando por lá, e nós fomos atuar na defesa do direito à moradia. De fato, existia uma violência muito forte, então o padre Jaime sempre falava pra gente, a gente não pode se acostumar com o anormal, não é normal passar por cima de cadáver, gente, sabemos que morreu um no bairro, que é justamente a rua que você vai passar. No começo a gente tinha um receio, depois ia meio que, entre aspas, se tornando normal, então a gente trazia essa reflexão, não podemos nos acostumar com o anormal. Com a pressão do Fórum em Defesa da Vida, que é uma ação que eu reconheço que começou a trazer a diferença nessa questão da violência, o Ângela passou a também ter um outro tipo de visibilidade, porque pelo Fórum em Defesa da Vida, o poder público se aproxima, as empresas privadas, como a Fundação Telefônica, que atuou muito aqui com serviços para a juventude, se aproxima também. A própria população começa a dar um olhar diferente para o território, o tanto que começam a ir para as nossas caminhadas, né? Já vamos para a 26ª Caminhada pela Vida e pela Paz, que no começo, o objetivo, no começo e hoje também, é dar visibilidade a esse genocídio da nossa juventude que continua, né? Mas o Fórum em Defesa da Vida teve um papel fundamental junto com as entidades, junto com as igrejas, junto com o pessoal do território, para mostrar o quanto a vida no nosso território. O Fórum em Defesa da Vida foi criado para a gente justamente acompanhar e se defender dessas violências. Eram violências de pessoas suspeitas, simplesmente eram assassinados, pessoas que eram desovadas aqui, que nós nem sabíamos de onde as pessoas vinham, e essa situação da violência em relação à moradia. E a gente sabe quem mata, não é segredo. A gente sabe quem prende, a gente sabe quem forja. São os jovens desse território que são estigmatizados e passam por esse processo. Então isso não mudou. Mudou os atores, o cenário não.
A Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio faz um trabalho fundamental nas quebradas, né? Então, a gente tem como fundamento e como premissa atuar. Então, desde os atos que são organizados por conta de alguma prisão forjada ou alguma execução. Hoje tem mais de 60 articuladores dentro do estado de São Paulo e algumas cidades do interior e ABC. A gente recebe as denúncias, tem algumas campanhas, uma delas é a campanha do Fala Quebrada, que é um formulário onde você pode preencher denunciando algum tipo de violação. E aí o articulador mais próximo daquela região, né, vai entrar em contato com a pessoa e vai começar ali uma articulação, seja ela jurídica ou de denúncia na ouvidoria, na corregedoria, tentar entender e tentar mobilizar a comunidade para que isso possa ser denunciado. A rede não te dá garantia de vida, porque a polícia está aí, o Estado está aí, as represárias elas acontecem, mas a gente também acredita no poder comunitário. Então, quando a gente entra num caso para fazer articulação, a gente articula com todo mundo. Com a família, com os amigos, com a comunidade. Todo mundo precisa estar envolvido, porque mais pessoas envolvidas é menos intenção que vem do Estado para calar essas pessoas. Por isso que a gente não deixa as famílias sozinhas. O primeiro, assim, logo de cara, que está na cabeça de todo mundo é o Hospital Embu-Mirim. 20 anos de luta, né? Desde pensar no terreno, desapropriação do terreno, aí as caminhadas, aí juntaram todos os padres da região. Eu lembro que foi no Corpus Christi, fizeram uma procissão imensa, lotou aquele terreno para dizer que precisamos de um hospital Embu-Boi aqui, de um hospital público em Embu-Mirim no território, e assim foi feito. Então, com muito orgulho, nós que somos aqui do Jardim Ângela, temos essa referência, mas não deixamos para trás também nessa expectativa do que pode gerar vida no território a chegada das bases comunitárias da Polícia Militar. Base comunitária da Polícia Militar lá no Jardim Ângela, no núcleo. Por que isso é importante? Porque você tinha uma mentalidade da Polícia Militar, ela já vinha para a periferia atirando, vindo para cá com um grau de violência desmesurado, né? De modo absurdo. Então a base comunitária da polícia, ela pôde integrar o próprio Padre Jaime, o SEDEP, nós levamos policiais para eventos lá, nós trabalhamos sobre os direitos humanos dos policiais, né? Falávamos isso com eles, então era um diálogo. Eu lembro até, não só a Polícia Militar, mas a Guarda Civil Metropolitana, teve até um guarda civil que eu apresentei minha dissertação de mestrado sobre educação popular e o SEDEP, direitos humanos, e ele veio perguntar mais elementos. Então, um fato positivo foi uma certa proximidade, né, desses grupos para eles entenderem um pouco mais a periferia. Que foi um pedido da comunidade, então elas vieram num outro contexto. Se aquele contexto estivesse presente até hoje, a gente teria uma outra polícia, a gente acredita, né? Porque era realmente policiamento comunitário, estudado no Japão, acompanhado pela Secretaria de Segurança Pública. Os treinamentos foram aqui no Jardim Ângela. De fato, nós tivemos alguns policiais muito próximos, mas depois eles foram punidos, né? Tem o famoso Davi aí, que foi extremamente punido, inclusive numa ação do hospital que ele subiu no carro, tipo, já estavam perseguindo, né? E depois a gente vê também a mudança dessa polícia que deixa de ser comunitária. E um primeiro que nós criticamos muito é esse fato de que essa semana, esse mês tem uma corporação, semana que vem tem outra, não cria vínculo, não gera vínculo com o comércio, com a comunidade, e aí tem os problemas que todos nós já conhecemos. Então a educação, para mim, é o ponto de partida para tudo e qualquer coisa, né? A educação e a arte, elas andam de mãos dadas. Em 2017, eu e a Tawane Teodoro, a gente organizou o Sarau do Capão para ser mais um lugar e um espaço de lazer, tanto quanto o cursinho foi para a gente, né? Entender que existia um espaço na periferia, que eu podia trocar ideia com as pessoas da minha idade, entender quem eu sou, o que eu faço, como eu vivo e todo mundo se entende, foi incrível para mim. Foi um espaço realmente significativo na minha história, do tipo, é como se a minha vida fosse dividida entre, sabe Jesus Cristo na linha do tempo? Existe na minha, é Carolina de Jesus, antes do que eu era do Carolina e depois do que eu sou, o que eu fui, o que eu sou hoje, sabe? E eu acho que esse é o ponto, a educação para mim, ela se tornou um estigma de luta e é por aqui que eu vou começar. Tudo que eu quero fazer e tudo que eu acredito passa pela educação.
Então tudo que eu faço é voltado para a educação. O sarau eu penso de uma forma, mano, como é que a gente vai chegar numa poesia que realmente dialogue com essa galera, tá ligado? Aí vem a poesia marginal, que é quando a gente dita o que a gente faz e quem que a gente é. Eu tô contando a história da Dona Maria e tem uma Dona Maria na minha rua, na sua rua, na rua de todo mundo. Então a gente traz a poesia como uma forma de interpretar a nossa realidade, sabe? Então eu acho que esses dois lugares, a educação e a cultura, são onde eu me enxergo hoje. E é por essas coisas que eu luto e são nessas coisas que eu acredito. Infelizmente nós não podemos esperar, tá ligado? Pela política pública e pelo Estado. Porque a gente sabe que o único braço forte que chega realmente é a polícia militar. E aí a polícia militar não tem projeto social, tá ligado? Então nós mesmo temos que desenvolver as ferramentas e as práticas nossas dentro da favela, tá ligado? E ter as ações focadas no protagonismo mesmo do jovem, da juventude, tá ligado? E não só isso, fazer um trabalho que seja essa colaboração, tá ligado? Entre a família, o projeto e a criança, o adolescente, o jovem. Todo mundo tem que estar envolvido, né, nessa mudança. Esses movimentos eles são importantes para lembrar o poder público de que esses direitos não podem ser negados. Porque quanto mais nós negamos esses direitos, é uma avalanche de violência, né? Porque os direitos humanos eles são interdependentes e indissociáveis. Você não fala, então, eu só respeito o direito à educação. Não, a questão é direito à saúde. Qual direito é mais importante? Nenhum direito é mais importante, colegas. Todos os direitos, ou eles são plenamente realizados, ou a gente como ser humano, volta àquela que eu disse, né? É humano, tem direito. Ou a gente não tem como se desenvolver como pessoa, né? Se for para ficar em casa, a gente vai ficar em casa. Se for para lutar pela internet, a gente vai lutar. Se for para ir pra rua e gritar fora, a gente vai gritar, tá ligado? Porque a gente tá pela luta e a gente tá pelo que a gente acredita. E a gente acredita numa periferia melhor. E é por isso que a gente luta. Precisamos se organizar nos territórios, mano. E fazer as coisas acontecer de dentro para fora, tá ligado? Eu acredito nessa mudança. Que é nós que faz, nós que produz. Cabe a nós, mano. Querer fazer ou não. Foi uma história feita sem métricas, regras ou réguas. Pelo tanto que eu já tive que correr de vocês, hoje vocês me chamam de papaléguas. Levando uma história reescrita em conta, que na real quem conta não sou eu. Se você sabe o nome do seu bisavô, meu irmão, parabéns. Isso é quase milagre de Deus. Aliás, muito obrigado. Que Deus seja branco mesmo, porque esse caos na terra, tá explicado? Meus irmãos sangrando na rua, minhas irmãs com depressão, as crianças já não brincam de boa, vocês pensando na seleção, assassinado na porta de um fast food, cabelo black é motivo de prisão. Meus moleques segurando uma 12, mas o maior bandido vocês votaram na eleição. Votarem um papel em branco, quer fechar nosso armário com uma chave 17 bala, liberando o porte legal, tá colocando meu povo na mala, dando 200 tiros pro alto, esquecendo que nós mora no morro, cada pele preta que cai é o de nós pedindo socorro, mas a gente tá se fortalecendo, tamo formando a nossa tropa, arranjando uma solução com o livro na mão e uma arma nas costas. Se for pra revolucionar, nós vai fazer direito, eu nunca gostei de paz e amor, vou causar o terror com o meu povo preto, porque nós nunca foi de caô. Que é pra ver se vocês escutam nossa voz que já tá cansada, e se racista tentar impedir, eu guardo meu livro e te jogo na vala, porque aqui eu tô poucas ideias. Eu já cansei dessa brincadeira, sai que essa porra de foi sem querer, não queria ser racista, foi sua zoeira. Então vai explicar pra nossas crianças onde foi que seu filho aprendeu a olhar os pretinhos dos pés e a cabeça na rua e falar esse brinquedo aí é meu. Depois você reclama do estrago que nosso verso tá fazendo na rádio. Tamo tomando a sua vitrine, vamos estar na TV, no cinema e no palco. Microfone é a nossa cartilha pra prender a atenção de vocês. Cuidado que eu posso baixar os bastardos inglórios, fechar esse show e tacar fogo em burguês. E pra você que acha nossa rima foda, não pensa que eu esqueci. Minha avó que foi escravizada, minha mãe estuprada e minha irmã Babi, detida pelo cabelo. Hoje ninguém fala mais nada. Parece que o racismo acabou depois que o corpo preto retorna sem zala. Cuidado com as consequências, que eu posso querer sua vingança. Imagina se eu não acredito em um futuro melhor e só quero matança. Mas matar por matar eu não quero, não foi assim que eu aprendi. Nossa luta é pelo gueto 2.0, eu só vou matar quem nos matou antes. Estamos fazendo nossa quadrilha com um batalhão de artistas, ressuscitando as cinzas pisadas que foram apagadas da nossa conquista. Eu toco um sarau há mais de 3 anos, só pra ver se vocês estão me entendendo. Nós move mais de 3 mil pessoas na internet, na rua, nos eventos no centro. Eu nunca fui de covardia, mas hoje eu sou linha de frente. Se na rua me chamam chave, não é porque eu abro portas, mas porque eu arrebento correntes. Então respeita a minha história e tudo que meu povo viveu. Cada linha, verso e glória. Tudo que meu povo escreveu, o tambor que hoje é batido, que veio do sangue dos meus, formando quilombo e ficando escondido. E agora vocês querem vir pedir perdão pro meu Deus? Aquele que foi escravizado, que no tronco foi espancado, toda a nossa crença, fé e força pelos brancos foi demonizado. E esse aqui é o último verso, só pra ver se todo mundo entendeu. Da próxima vez que alguém achar que a dívida tá paga, olha pra minha telinha e lembra que quem cobra na terra, parceiro, sou eu.